Se perguntassem pra mim qual foi o livro que mais impactou a minha vida, eu não ia conseguir dizer, não ia conseguir mesmo. Só que se perguntassem pra mim qual foi o livro que mais me trouxe resultado, com certeza um destoaria de todos os outros que eu li. Quando eu falo que é um livro diferente e que ele me trouxe resultado, o resultado que eu falo é real, é palpável, sabe? Algo material que você consegue comprovar. Não é resultado intangível, como se fosse, é um livro que melhorou a minha forma de pensar, agora eu descobri meu alto potencial. Não. É um livro que me trouxe resultado real. Esse livro, uma lei específica, conseguiu me trazer 100 mil seguidores dentro de menos de 28 dias. Um insight que eu tive com esse livro. Você tem noção? E é um livro que fala sobre manipulação. É um livro, aliás, que ele foi banido de muita penitenciária lá nos Estados Unidos. Por quê? Por conta do impacto do que ele traz em relação à estratégia. É um livro feito para que você consiga convencer pessoas, para que você consiga dominar o seu âmbito pessoal, o seu âmbito profissional. E esse livro é esse aqui, 48 Leis do Poder. É um livro já muito conhecido e muito lido por muitas pessoas. Porém, eu vejo que tem muita gente que lê esse livro, só que não consegue trazer para a prática o que ele consegue oferecer. Então eu fiz esse vídeo falando de 3 leis específicas que eu gosto muito. Uma dessas leis é a que me trouxe os seguidores, que eu disse para vocês, e eu vou trazer para vocês, vou ler um pouco sobre essa lei e eu vou explicar na prática como eu apliquei e como isso conseguiu transformar a minha vida. Antes de qualquer coisa, comenta, curta esse vídeo e se inscreva, porque é o primeiro vídeo do canal. Eu tô começando agora. Então, em troca de eu te dar literalmente o ouro que conseguiu me engajar em praticamente um mês nas redes sociais, eu quero só que você se inscreva. Só isso. Combinado? Se inscreveu? Então vamos continuar. 6ª lei do poder. Chame atenção a qualquer preço. Julgamento. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhando no esquecimento. Destaque-se. Fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Essa lei é muito simples. Ela literalmente fala sobre como é melhor você ser amado ou odiado a ser invisível. A invisibilidade é a pior coisa que existe. E você pode ver isso no meio profissional. Por favor, me fala, de coração, quantos advogados tem por aí que são bons, excelentes no que fazem, mas por eles não aparecerem no meio digital, eles são praticamente invisíveis. Tem muito advogado mais velho com muita experiência que é invisível, porque ele não está no meio digital. E pra mim, eu falo que hoje, quem não tá no digital praticamente não existe. Então, é melhor ser amado ou odiado a ser invisível. Pensando um pouco nessa reflexão em relação a ser odiado, você vai falar pra mim, porra, mas como assim ser odiado? Eu não quero ser odiado, eu prefiro ser invisível do que ser odiado. Por quê? Já ouviu aquela frase de fale bem ou fale mal, mas falem de mim? A moeda do século é literalmente a audiência. Se você consegue ter audiência, se você consegue ter visibilidade, você depois consegue direcionar essa massa, essa visibilidade para algum meio específico, que seja vender um produto, que seja criar uma comunidade, para algum tipo de fim, mas você consegue usar aquilo. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Pensa um pouco. Quantas pessoas vocês viram no meio digital que realmente foram canceladas? Canceladas de verdade. Eu consigo citar 2 pessoas que vêm na minha cabeça. 2. Eu vou citar o Monark, porque o Monark ele fez uma frase totalmente esdrúxula, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu entendi o que o Monark quis dizer, só que aquilo foi muito mal interpretado. E ele realmente foi cancelado a nível de perder conta no YouTube, a perder conta... Eu não sei se ele perdeu no Instagram, eu acho que não, mas de qualquer forma acabou com a carreira dele. E uma outra pessoa que eu não vou nem entrar em detalhes é o PC Siqueira, por conta de coisas que falam que ele fez, não fez, mas isso também não vem ao caso. Todas as outras pessoas que foram canceladas, vocês podem ver, teve um caso recente agora do Breck, que ele foi cancelado por falar e ser um pouco agressivo naquele 20 feministas contra um cara. Só que depois, por conta da audiência, ele conseguiu acabar voltando e ganhou seguidores referente àquilo. Uma pessoa é a Carol Conká, que foi cancelada do Big Brother, e ela foi cancelada de devida mão, só que depois ela começou a fazer sátiras com a própria pessoa. E isso trouxe um pouco de carisma, que seja, enfim. O tiro pela culatra, e no final ela acabou com seguidores maiores. Então eu falo que hoje, o que sobressai é a audiência. Se você conquista uma audiência, você consegue depois levar para onde você quiser. Agora, adentrando um pouco do que eu fiz, do que eu usei. Essa foi a técnica, essa foi a tática de manipulação desse livro que praticamente mudou todos os horizontes. Por que eu falo isso? Porque
Foi lendo essa sexta lei que eu tive um insight. Eu falei, porra, na época, eu tava 8 meses no digital tentando fazer conteúdo. E eu tinha colocado uma meta pra mim. Eu coloquei que eu iria tentar durante 10 meses e eu iria fazer com constância. Eu ia postar o vídeo todo santo dia. E todo dia, depois do trabalho, depois que eu acabava de fazer as minhas coisas ali, umas 4, 5 horas da tarde, eu começava a fazer roteiro. Todo dia postando vídeo, por 8 meses. E eu não tive sucesso. Até que eu tava lendo esse livro, eu li essa porra. Eu falei, porra, chame atenção a qualquer preço. E como na época eu fazia muito conteúdo já de relacionamento e vendas, entrelaçava as duas coisas, pra conseguir transmitir a mensagem que no final tudo é comportamento humano, eu comecei a ler aquela porra e eu comecei a pensar, eu vou começar a ser mais ácido nesses roteiros. Eu vou começar a trazer um pouco daquele conselho ácido que eu costumo dar. E eu vou fazer um gancho absurdo. Um gancho que, na hora que a pessoa ouvir, ela vai ter que parar. Porque vai ser tão absurdo que vai fugir do padrão dela, vai fugir do algoritmo do que ela tá acostumada a ver. E foi quando eu comecei a fazer os ganchos de mulher não gosta de homem, gosta de ser iludida. É um gancho forte, completamente contra-intuitivo e que eu sabia que ia gerar raiva, principalmente nas mulheres, por ser uma coisa completamente esdrúxula. Só que uma coisa que vocês têm que entender, principalmente relacionada ao meio digital, o ódio, ele engaja muito mais do que o amor. Porque é através do ódio ali que você acaba compartilhando e comentando algum tipo de post, principalmente comentando. A raiva estimula muito você querer mostrar o seu ponto de vista, sabe? Todo ser humano é egocêntrico. Quando ele vê alguma coisa que ele duvida ou que ele se opõe, ele sente satisfação em ir lá e comentar aquela porra. Então, eu sabia que isso ia causar certa raiva em algumas pessoas, os ganchos ácidos que eu trazia. E, consequentemente, eu comecei a trazer aquilo para gerar essa polêmica. Ao mesmo tempo, eu sabia que ia polarizar, eu sabia que algumas pessoas iriam defender, que eu entendia meu ponto de vista, porque o gancho era absurdo, só que eu tentava desestruturar ao decorrer do texto. Mas de qualquer forma, eu chamei muita atenção à base da raiva de início, para conseguir angariar. Então eu falo que, independente se você for chamar atenção de uma forma positiva ou negativa, que você chame atenção para não ser invisível. E tem um princípio muito engraçado, não engraçado, mas profundo por trás disso. Porque, se você parar para pensar, o que é uma mensagem de impacto? O que é uma comunicação de impacto? A comunicação de impacto é aquela comunicação que você consegue levar emoção para a fala. Você consegue trazer a atenção do seu público através da emoção. E essa é a palavra. Porque a emoção em si é o que faz você conseguir prender e reter a atenção de uma pessoa. É pela emoção que você convence uma pessoa. Eu não sei se você sabe, mas praticamente 95% das nossas decisões diárias são feitas através das emoções. Então o que eu quero dizer com isso? Por que esse princípio encaixa muito bem dentro dessa parte psicológica? Porque você chama a atenção de uma pessoa e retém através da emoção. Então não importa se você vai angariar emoção positiva ou emoção negativa. Qualquer tipo de emoção vai reter a pessoa e vai prender no teu vídeo. Então, por isso que eu falo, independente do que seja, chame atenção a qualquer preço. Mesmo se essa atenção for negativa, ela ainda assim vai conseguir te dar frutos. Anota o que eu tô te falando. Vamos para a próxima lei agora. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Julgamento. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original, se o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Agora vamos lá. Primeira questão aqui em relacionamento. O que ele diz aqui? Quanto mais você diz, mais comum aparenta ser. O que acontece? Muito do teor da sedução, ele vem do mistério. Por quê? Quanto menos você diz sobre você, quanto menos a pessoa sabe sobre você quando ela tá te conhecendo, mais lacuna mental ela faz referente a você. Mais perguntas ela se faz em relação a você. No sentido de que, o que ele gosta, o que será que ele faz?
Será que ele é todo enigmático assim por dentro? Enfim, a pessoa começa a criar certas lacunas mentais. E o que acontece quando você cria lacuna? Você se questiona sobre a lacuna. Você começa a se perguntar sobre aquela pessoa em específica. Aí começa a imaginação. Quanto mais você imagina, mais o seu desejo cresce. Por quê? Porque você não consegue tirar aquela pessoa da cabeça, porque você literalmente fica se questionando. Então, quanto mais você fala, mais misteriosidade você deixa no ar e, consequentemente, mais sedutor você consegue ser. Você consegue intensificar uma personalidade magnética. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Vocês já perceberam que, geralmente, o cara que tá mentindo, ele tende a se justificar demais? Por que disso? Quando uma pessoa ela não tem uma certeza em relação a determinado assunto, ou quando ela não tem uma certeza em relação a ela, a própria identidade, ela costuma se justificar muito em cima daquilo. Não é para tentar convencer o outro, é para tentar se autoconvencer. Então, quando você fala demais, você acaba se embananando e falando coisas que não deveria. Às vezes você pode ter dado um ponto super certo dentro de uma conversa, com uma observação maravilhosa, mas quando você tenta justificar aquela observação, você pode piorar a sua situação. Então era melhor ter ficado daquela forma. Uma outra coisa, vou te dar um exemplo prático, tá? Chegou uma pessoa em mim e falou pra mim: porra, Tainan, foi muito massa aquela palestra que contrataram você pra fazer. Cara, você tá muito bem, o pessoal já tá te pagando pra fazer palestra. Eu fui convidado pra uma palestra. Eu nunca falei que tinha sido pago para fazer uma palestra. Aí fica a reflexão, vale de mim falar demais e falar que eu não fui pago? Ou vale eu não falar muito e só agradecer nesse caso? Sendo que esse cara, um mês depois, quando foi fazer um evento, me pagou um preço específico para dar uma palhinha dentro do evento dele, numa palestra. Então, a quarta lei, não fale mais do que o necessário. Isso deixa a sua personalidade mais magnética, mais misteriosa, e, consequentemente, pode fazer com que você não perca certas oportunidades. 16ª lei. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Aqui a gente vai falar de um gatilho muito comentado, que é o gatilho de escassez. E aqui eu vou explicar para vocês como vocês conseguem criar escassez dentro de um relacionamento, dentro da parte amorosa, e como vocês conseguem criar escassez dentro da parte profissional. A escassez, o gatilho de escassez, se ele não for usado com sabedoria, é um tiro pela culatra. Por quê? Porque parece falso ou às vezes até grosseria. Eu vou pegar para vocês o exemplo da parte do relacionamento. Vamos supor, dentro do relacionamento existe uma diferença muito grande entre estar à disposição e estar disponível. Quando você está disponível para uma pessoa, você se mostra, está aberto à situação. Você se mostra, está aberto para aquele relacionamento. Você até quer a pessoa, mas você não precisa dela. Você quer, você aceita, você está disponível para o acaso. Agora, quando você está à disposição de uma pessoa, já soa completamente diferente. Porque estar à disposição é literalmente estar ali, para o que ela precisar, para quando convém a partir dela. Então, se você é aquela pessoa que responde toda hora quando a pessoa manda mensagem, se você é aquela pessoa que está sempre ali quando ela precisa desabafar ou qualquer coisa nesse sentido, se você é a pessoa ali que passa por cima das suas próprias coisas para dar atenção para o outro, você está à disposição. E quando você está à disposição, você é jogado de escanteio, porque você não tem representatividade de valor. A escassez, ela precisa vir acompanhada de uma narrativa. Acompanha. A narrativa entra quando você mostra para a pessoa que você é uma pessoa que tem uma autovalorização a ponto de priorizar seus próprios objetivos, priorizar o que você realmente quer. Quando você é uma pessoa que prioriza seus próprios objetivos, consequentemente, você é uma pessoa que prioriza o seu bem-estar físico,
é uma pessoa que treina, você é uma pessoa que prioriza o seu lado profissional, é uma pessoa que trabalha, que sabe das suas responsabilidades. Só que uma pessoa que treina, que sabe das suas responsabilidades, que estuda, muitas das vezes não vai estar 100% à disposição de uma outra. Por quê? Porque ela vai estar muito ocupada trabalhando. Então, tem muitas pessoas que acham que a escassez é aquele joguinho de desinteresse, que é o, eu vou demorar para responder, porque assim a pessoa vai ficar obcecada comigo. Não. A pessoa vê alto valor em você quando você é uma pessoa não tão disponível porque você está focado em si, trabalhando, priorizando o seu próprio futuro. Então é assim que você gera escassez dentro de uma relação. É quando você consegue se auto-priorizar. Priorizar o seu trabalho, priorizar o seu físico, priorizar o seu mental, antes de qualquer coisa. É a pessoa que não passa por cima de si para conseguir agradar o outro. Isso é a escassez dentro de um relacionamento. A escassez dentro dos negócios, ela precisa também vir acompanhada de narrativa. Porque se a narrativa ela fica fraca, ela fica vazia. Sabe aquele vendedor típico que fala, são as últimas peças, as últimas unidades. Quando é dito dessa forma, ela fica sem impacto. Agora, quando acompanha de narrativa, um exemplo, eu presto serviço de marketing, eu dou treinamento de comunicação e posicionamento para a pessoa conseguir posicionar a marca dela ou ela mesma dentro do digital. Quando eu chego para a pessoa e falo para ela que nesse mês eu fechei um cliente inesperado, que é uma multinacional e que eu vou precisar dar 75% do meu tempo e eu nem poderia estar conseguindo incluir uma outra pessoa dentro do meu projeto, mas eu tô com apenas uma vaga e eu quero que essa pessoa seja ela, eu consigo atribuir um gatilho de escassez muito mais real, muito mais verídico. Por quê? Porque eu consegui trazer uma narrativa que traz toda uma construção e passa veracidade para minha história. 3 leis que tiveram um grande impacto durante a minha vida. Chame a atenção a qualquer custo, fale menos do que o necessário e projete escassez para aumentar o seu valor. E o mais importante de tudo é que não é só uma indicação de livro. É para você entender que qualquer teoria, só por teoria, não significa de absolutamente nada. Você precisa praticar as coisas que você consome. Você precisa colocar a prática, porque é dessa forma que você consegue perceber o que dá certo e o que não dá. Igual eu te falei, quando eu li esse livro, quando eu li a Sexta Lei, eu tive um insight na hora. Eu falei, caralho, é isso que eu preciso mudar. É isso que eu preciso aplicar para ter um resultado um pouco melhor. E para te falar a verdade, foi muito mais do que eu imaginava. Então, fiquem com essas leis e saibam de que teoria por teoria não vale de nada. Até o próximo vídeo.